Eu gostaria de começar agradecendo a gentileza do convite, que me foi encaminhado pela Nadine, pela Luciana e pela Virna, então agradeço as três. Gostaria de agradecer especialmente o coordenador do Programa de Memória dos Movimentos Sociais do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor José Sérgio Leite Lopes. Muito importante a sua iniciativa, muito válida, e é uma alegria poder estar aqui e refletir um pouco com vocês sobre esse tema que me é tão caro, junto com as quatro amigas que compõem aqui a mesa e parceiras. Quem aqui, por acaso, já leu o capítulo 10 da Comissão da Verdade? Só um pedacinho. 3, né? 3 pessoas. 4. 5. Ok. Eu entendo que pouca gente tenha lido, é um capítulo muito difícil de ler, é muito dolorido, há muito sofrimento ali, é a história, a história de luta da resistência à ditadura das mulheres, sobretudo, embora ele englobe a violência contra homens também, mas é um capítulo de muita dor, é um capítulo muito forte, sem dúvida. Eu vou falar um pouco sobre os achados da comissão. Sem problema. Sobre os achados da comissão nessa temática, violência contra a mulher na ditadura. Bom, a ideia de que houvesse um grupo de trabalho, ditadura e gênero, foi do professor Paulo Sérgio Pinheiro. Quando eu cheguei na comissão, ele já havia decidido que deveria haver um grupo destinado a isso. A divisão de trabalhos na comissão foi por grupos de trabalho. Quando eu cheguei, isso já estava estabelecido. Embora eu tenha ajudado na elaboração do anteprojeto de lei como assessora dele, né, ele era o representante da sociedade civil no grupo de trabalho que o então presidente Lula criou para elaborar esse anteprojeto de lei, queria criar a Comissão Nacional da Verdade, e quando eu cheguei na comissão já era claro que deveria haver esse grupo e era uma iniciativa e uma bandeira dele. Justiça seja feita, era algo muito forte que ele defendia. Ele era o comissionado preocupado com a questão de gênero e violência sexual entre todos os comissionados. Bom, eu vou, como eu disse, eu vou me basear no que o capítulo traz. A ideia é trabalhar um pouco os conceitos, fazer uma leitura bem do capítulo, sobretudo porque a maioria não leu e eu sei que isso aqui também é uma disciplina, né? É um curso. Eu acredito que ninguém tem dúvida que a violência sexual exercida ou permitida por agentes de Estado constitui tortura, porque ela transgride preceitos inerentes à condição humana e afronta a noção de que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A normativa internacional e a jurisprudência também internacional consideram a violência sexual como uma grave violação de direitos humanos que integra a categoria de crimes contra a humanidade. E, no cumprimento do mandato da Comissão Nacional da Verdade, a gente pôde constatar que a violência sexual constitui uma prática disseminada do período, com registros que coincidem com as primeiras prisões logo após o golpe de Estado em 64. Eu ouso dizer, eu já compartilhei essa minha impressão na conversa que eu tive hoje de manhã com a Virna Macarena e a Luciana, que todo mundo que passou pelo aparato de repressão, que foi preso, foi submetido à violência sexual. Isso vai ficar mais claro no andamento da fala, mas, para mim, está claro que quem passou pela estrutura de repressão foi submetido à violência sexual, homens e mulheres. Então, o capítulo 10, esse capítulo da comissão, ele é dedicado à violência estruturada pela hierarquia de gênero e sexualidade. A mesa aqui eu vou enfatizar mais a questão da mulher, porque é o nosso objetivo hoje aqui. Bom, vamos começar com algumas definições, então, que a gente trabalha no relatório final, nesse capítulo do relatório final. Para a Comissão Nacional da Verdade, a violência diz respeito ao uso arbitrário e discricionário da força e do poder, pessoal, coletivo e ou institucional, de modo a violar a dignidade humana. A violência é o uso da força e do poder com a finalidade de ferir e causar danos físicos, psicológicos, morais e ou de dominação sobre suas vítimas, tolhendo-lhes a liberdade e impossibilitando a igualdade de escolha sobre suas vidas pessoais e sobre o meio social, cultural e político em que vivem. Então, a gente trabalhou com essa definição de violência.
A violência pode ser definida como um conjunto de ações e ou palavras que atingem as pessoas fisicamente e ou em sua dignidade. E ela pode assumir distintas formas. Violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual, dentre outras. No caso do escopo do grupo de trabalho e do período analisado, essas formas frequentemente se entrelaçaram de modo indissociável, né? E sempre incidindo sobre a integridade da pessoa humana, que está tanto no corpo físico, naturalmente, quanto na mente, na consciência, na afetividade social, cultural, familiar e íntima. Para a Comissão da Verdade, nesse capítulo, a violência física ela é marcada pelo uso da força com o objetivo de ferir, causar dano, podendo deixar marcas aparentes no corpo da vítima. Notem que é podendo deixar marcas aparentes, não necessariamente deixando. A violência psicológica é caracterizada por ações de rejeição, depreciação, humilhação, discriminação e desrespeito, enquanto a violência moral pode ser compreendida como agressão psicológica que visa ferir a idoneidade da pessoa. Ela se distingue por acusações falsas, xingamentos, insultos, agressões verbais, difamação e injúria. A violência sexual, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, compreende, abre aspas, quaisquer atos sexuais ou tentativas de realizar um ato sexual, comentários ou investidas sexuais não consentidos, atos para comercializar ou, de outra forma, controlar a sexualidade de uma pessoa, através do uso da coerção, realizados por qualquer pessoa, independentemente de sua relação com a vítima, em qualquer ambiente, incluindo, sem estar limitados, a residência e o trabalho. Fecha aspas. Então, a violência sexual, ela abrange toda ação praticada em um contexto de relação de poder, quando quem abusa obriga outra pessoa à prática sexual ou sexualizada contra sua vontade, por meio de força física, influência psicológica, que pode ser entendida por intimidação, aliciamento, indução da vontade, sedução, ou com o uso de armas e drogas. Isso é a definição de violência sexual que a gente utilizou no trabalho da comissão e na elaboração do capítulo. Violação sexual é a penetração de natureza sexual não consentida do corpo da vítima por órgão sexual, membro ou objeto utilizado pelo violador com o uso de força ou mediante ameaça de coerção. O estupro é, portanto, apenas uma das formas possíveis de violação sexual. Então, a violação sexual é um tipo de violência sexual e o estupro é uma forma de violação sexual. Constituem também violação sexual, penetração vaginal, anal e oral. Violência sexual é caracterizada também por golpes nos seios, golpes no estômago para provocar aborto ou afetar a capacidade reprodutiva, introdução de objetos ou animais na vagina, no pênis ou no ânus, choque elétrico nos genitais, sexo oral, atos físicos humilhantes, andar ou desfilar nu ou seminu diante de homens e ou mulheres, realizar tarefas nu ou seminu, maus tratos verbais e xingamentos de cunho sexual, obrigar as pessoas a permanecerem nuas ou seminuas e expô-las a amigos, familiares ou estranhos, ausência de intimidade ou privacidade no uso de banheiros, negar às mulheres artigos de higiene, especialmente durante o período menstrual, e as ameaças de violação sexual, como as que eu acabei de mencionar. Então, é por isso, com base nessa descrição do que constitui violência sexual, é que me parece claro que todo mundo que passou pelo aparato de repressão, em alguma medida, foi vítima de violência sexual. A praxis mais comum que a gente ouvia de praticamente todo mundo é que, ao chegar numa delegacia ou num presídio, era obrigado a ficar nu. Então, o desnudamento forçado é violência sexual. Os crimes sexuais, eles não se limitam à violência física, podendo, inclusive, não envolver contato corporal, como é o caso da nudez forçada. De acordo com o Estatuto de Roma, agressão sexual, escravidão sexual, prostituição, gravidez e esterilização forçadas ou qualquer outra forma de violência sexual de gravidade comparável constituem crimes contra a humanidade. Isso já está estabelecido na normativa internacional. Por escravidão, deve-se entender o exercício de poder ou de conjunto de poderes que traduzam um direito de propriedade sobre uma pessoa, em particular mulheres e crianças.
Os crimes e violações de gênero, por sua vez, são aqueles cometidos contra homens e mulheres por causa de seu sexo e ou por causa de seus papéis de gênero, socialmente construídos. Nem sempre eles se manifestam sob a forma de violência sexual. Eles podem incluir ataques não sexuais a qualquer indivíduo por causa de gênero. Isso a gente tem visto muito atualmente no noticiário, né? É bem evidente isso. Então, a violência sexual que foi relatada pelos sobreviventes da ditadura militar, no âmbito do trabalho desse grupo, na Comissão da Verdade, ela constitui abuso de poder não apenas se a gente considerar poder como uma faculdade ou a possibilidade do agente estatal infligir sofrimento, mas também considerar poder como a permissão explícita ou não para fazê-lo. Então, foi assim que, basicamente, num espaço de dominação total, a feminilidade e a masculinidade foram mobilizadas para perpetrar a violência e romper, então, com os limites da dignidade humana. Eu não vou falar muito sobre a questão de gênero, acho que a minha colega Sam vai elaborar isso mais profundamente, mas isso fica claro na redação do relatório, ao término do trabalho do grupo, que no exercício da violência, as mulheres vítimas da ditadura, né, elas foram instaladas em loce de identidades femininas tidas como ilegítimas. E notem, tidas como ilegítimas. Prostituta, adúltera, esposa desviante do seu papel, mãe desvirtuada, etc. Ao mesmo tempo em que elas foram tratadas a partir de categorias construídas como masculinas, que é força e resistência física. Nesse mesmo espaço, onde a violência era absoluta, também foi possível feminilizar ou emascular os homens. Então, também havia esse outro lado da violência de gênero. É importante notar que nem sempre as vítimas de violência sexual, ou talvez em grande parte dos casos, se reconheceram como vítimas de violência sexual. Inclusive por esse aspecto que eu tratei agora há pouco, da questão das definições. Isso ficou muito claro no andamento dos trabalhos da comissão. Muita gente, inclusive vítimas, associava violência sexual com violação sexual e ainda mais especificamente com estupro, penetração. Então, todo esse cardápio terrível de violações, que são crimes sexuais e constituem violência sexual, não era percebido, inclusive pelas vítimas, nos testemunhos à Comissão da Verdade, como violência sexual. Isso foi um momento muito doloroso para as vítimas, por exemplo, que eu pude acompanhar, que constataram que, além de terem sido vítimas da ditadura, da perseguição e da violência do Estado, quando se perceberam também vítimas de violência sexual. É um momento muito, de fato, assim, foi muito narrado como algo muito doloroso e, em alguns casos, causava, inclusive, surpresa às próprias vítimas. Então, os expedientes que eram praticados eram para desvirilizar, no caso dos homens, efeminar, adulterar identidades, macular reputações, e eles apareceram com muita frequência no relato de tortura que foram recebidos por essas vítimas da comissão. Também apareceram injúrias dirigidas às famílias dos presos políticos e as ameaças de estupros de filhas e companheiras dos presos homens, né? Também apareceram nos relatos e aconteceram durante a ditadura casos de parceiros que eram torturados juntos com as presas políticas, parceiras que eram levadas para assistir à tortura dos seus companheiros, prisioneiras que eram violadas perante os seus companheiros. Sem dúvida nenhuma, a formação policial daquele período, e eu não acredito que tenha mudado muito, a formação policial e militar, ela tem, naturalmente, um caráter tradicionalmente sexista e homofóbico, né? Então, isso ainda repercutia de uma maneira, num sofrimento adicional. Com os policiais e os agentes do aparato de repressão e os militares atuando como transmissores da violência, da extremidade do poder, né, do comando, para essa ponta que não tinha poder, que era desempoderada, que eram as vítimas, homens e mulheres. Bom, como todo mundo, imagino, saiba aqui, a razão de existir de uma Comissão Nacional da Verdade, um órgão que é sempre temporário e que deve ser criado pelo Estado, a razão principal é dar voz às vítimas. Então, é muito importante ouvir o que as vítimas dizem. O acesso a arquivos é outra maneira do Estado realizar o dever
da Verdade, né, de reconstituir os acontecimentos do período, mas, na minha interpretação, nada se compara à voz das vítimas. São as vítimas que podem contar o que lhes aconteceu com a total legitimidade. Os documentos ajudam a reconstituir um período, a contar essa história, inclusive a montar quebra-cabeças, mas a voz das vítimas é fundamental. E, no caso, as vítimas que testemunharam para a Comissão da Verdade, o que emergiu da narrativa das mulheres foram relatos sistemáticos de humilhação, maus tratos, torturas, acompanhados de referências explícitas ao fato de que haviam se afastado de seus lugares de esposa e mãe e ousado participar do mundo político, naquela época e ainda hoje, tradicionalmente entendido como um mundo masculino, né? O mundo do poder é masculino, majoritariamente. Também se repetiram os relatos de utilização durante a detenção arbitrária e sessões de tortura de violências verbais e físicas que rotulavam a mulher não necessariamente ativista política, inclusive mulheres que foram presas e não tinham ativismo, como prostitutas e, portanto, merecedoras de violação de natureza sexual. Isso aparece com muita frequência nos relatos das vítimas. Também houve casos, não foram raros, frequentes, de mulheres que foram torturadas única e exclusivamente com o objetivo de repassar informações sobre militantes, de quem eram companheiras ou namoradas e com os quais eram acusadas de colaborar. E as falas dessas vítimas indicam que, com frequência, os torturadores entendiam a violação dos seus corpos como uma possibilidade de humilhar os homens dos grupos políticos aos quais pertenciam. Então, é uma objetificação ainda em um outro grau. A questão da maternidade é muito forte nos relatos também das vítimas, das mulheres vítimas de tortura. Era algo que, na maioria das vezes, constituiu uma carga extra de sofrimento para as mulheres. Eram muito frequentes as ameaças envolvendo familiares de perseguidos políticos, feitas por integrantes do aparato repressivo durante os interrogatórios. Os policiais costumavam aterrorizar os presos, sinalizando, por exemplo, que iam sequestrar os seus filhos, os integrantes da família, iam torturar irmãos, e há casos, eu me lembro de uma vítima, que a irmã, que não tinha nenhuma militância política, foi torturada apenas para atingir o irmão, ou mesmo matá-los. São muito pungentes as histórias de dor infligidas às mães por ameaças feitas aos seus filhos durante sessões de tortura ou pela separação compulsória das crianças. A gente também observou nos relatos que os torturadores eles tinham práticas distintas quando eles queriam torturar mulheres grávidas e com objetivos distintos. Havia casos que o torturador queria que aquela mulher permanecesse grávida, então a tortura evitava o aborto. E havia casos em que se desejava que, com a tortura, o bebê fosse perdido. Então, a tortura era uma prática distinta com esse objetivo. Naturalmente, a tortura se baseia na questão, passa pelo controle da informação, né, e a impotência do torturado diante da violência, ela era antecipada não apenas pelo que deixava antever o torturador. O fato do temor que muitas das vítimas relataram para a gente de não conseguir silenciar, não conseguir guardar o que deveria ser um segredo, causou extremo sofrimento à maioria das vítimas. E isso era muito claro nos relatos. Muitas vítimas, até agora, né, a comissão acabou há 5 anos atrás, elas não conseguiam perceber, e isso era um aspecto muito perverso, que tudo que aconteceu sob tortura foi um crime que aconteceu, a pessoa era vítima de um crime e tudo que acontecia ali era em decorrência de um ato criminoso. Então, muitas chegavam narrando um sofrimento muito grande por terem falado coisas que não pretendiam dizer. Isso é um lado também muito perverso da tortura, que deixa uma sequela muito, muito forte, que apareceu muito no relato das vítimas. Vou falar brevemente da legislação que a gente utilizou no capítulo. Há um reconhecimento da violência contra as mulheres como violação aos direitos humanos na normativa internacional. Já está razoavelmente bem estabelecido no direito internacional dos direitos humanos e no direito humanitário internacional, que proíbem qualquer tipo de discriminação ou restrição de direitos tomando o sexo por base, da mesma forma que interditam todo tratamento desumano, cruel ou degradante estabelecido sob discriminação de gênero, né? Isso está presente no primeiro artigo da Carta da ONU, lá de 1945, e desde a Primeira Guerra Mundial, o direito humanitário vai desenvolvendo normas para coibir todo tipo de maus tratos, inclusive
violação sexual. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, da Segunda, muitos estados passam a conceber a violação sexual durante um conflito armado como crime de guerra. Quer dizer, quando há ditadura no Brasil, já há uma normativa bem estabelecida sobre isso. Não é algo que vem depois da ditadura. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação dos tribunais de Nuremberg e de Tóquio, a violação sexual passou a ser considerada também um crime contra a humanidade. Ou seja, o conjunto de direitos humanos que atos de violência sexual costumeiramente atingem vem sendo objeto de explícita proteção internacional há mais ou menos um século. Naturalmente, isso ganha mais força a partir do protocolo e as convenções de Genebra, mas já há uma normativa anterior. A Comissão sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é mais conhecida como CEDAW, e é chamada Lei Internacional do Direito das Mulheres, ao desvincular a discriminação contra a mulher de outras discriminações, como a de caráter étnico ou religioso, ela acaba tornando, em 1979, o primeiro tratado internacional a enfrentar essa questão de maneira autônoma, ainda que ela não faz menção à violência, que só vai aparecer mais tarde, acho que em 1979. Não, um pouco depois, quando vai ter a recomendação número 18, que o comitê, o CEDAW, aprofunda a preocupação e indica que a definição de discriminação contra a mulher, utilizada no artigo 1º dessa convenção, inclui a violência baseada em diferenças de gênero e manifestada através de atos que infligem danos físicos, mentais ou sexuais às mulheres. Bom, a Conferência de Viena, em 1993, foi por intermédio da Plataforma de Ação de Viena que os Estados tornaram explícita a ideia de que a violência contra a mulher é uma violação aos direitos humanos e que os direitos das mulheres constituem direitos humanos. Isso pode ser óbvio, pode parecer óbvio hoje, mas isso vai sendo construído e explicitado ao longo do tempo e havia necessidade, como ainda há hoje, de se explicitar isso. E a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, diz claramente no artigo 1º, abre aspas, para os fins da presente declaração, a expressão violência contra as mulheres significa qualquer ato de violência baseado no gênero, do qual resulte ou possa resultar dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças de tais atos, a coação ou a privação arbitrária de liberdade que ocorra, quer na vida pública, quer na vida privada. Fecha aspas. Houve um entendimento similar também no sistema regional, o sistema da OEA, o qual o Brasil também está submetido, assim como o sistema da ONU. E em junho de 1994, a convenção, que ficou conhecida como a Convenção de Belém, que foi realizada em Belém, no Pará, passou a considerar a violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Então, há uma extensa normativa que lida com essa questão e essa extensa normativa internacional e regional foi mobilizada na elaboração do capítulo ao olhar a violência que ocorreu durante a ditadura militar. Há uma jurisprudência construída nos últimos anos por tribunais ad hoc, como o Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia e o Tribunal Penal Internacional para a Ruanda, que condenaram por crimes contra a humanidade e crimes de guerra autores de diversos atos de violência sexual, inclusive estupro e escravidão. O Estatuto de Roma, por sua vez, especifica um grande número de crimes de violência sexual passíveis de punição perante o Tribunal Penal Internacional. E também reconhece que uma violação sexual pode constituir crime de guerra, de lesa humanidade ou mesmo genocídio, dependendo do contexto em que tenha ocorrido. Afora isso, porque o estupro cometido por agentes estatais está abrangido pela definição de tortura, é importante lembrar que esse crime integra o rol de atos criminosos sujeitos à jurisdição universal, ou seja, esses violadores podem ser processados, em tese, em qualquer sistema jurídico do mundo. Eu vou falar brevemente, porque acho que eu só tenho mais 5 minutos, é isso? Eu vou falar brevemente sobre os métodos e procedimentos utilizados. Isso está mais detalhado no capítulo. É muito curioso, porque a gente percebe que o primeiro relato de violência sexual já está menos de um ano depois do golpe de Estado, num livro que foi publicado pelo Marighella. Ele se refere à violência sexual masculina, que ainda, quando a gente fala de violência sexual, a gente sabe, é sempre um tabu, né? Tortura é um tabu. Tortura e violência sexual é um tabu a mais. E contra o homem é um tabu a mais ainda.
E, textualmente, ele escreve: os carrascos de hoje, trazidos na crista da quartelada, empregam métodos que superam os velhos sistemas dos escravocratas brasileiros e suplantam os mais requintados suplícios do tempo da Inquisição. O pau de arara, o telefone, choques elétricos nos órgãos genitais. Ele cita isso num livro de 65, logo após o golpe. E, em outro trecho, ele narra o que aconteceu com um preso em Goiás, que passou pelo suplício do torniquete, que significa o aperto dos testículos que eram presos entre duas pequenas tábuas. A justiça militar também tem conhecimento desde a ditadura, não é desde depois da ditadura, é desde a ditadura, de crimes de natureza sexual cometidos contra presos políticos por integrantes do aparato repressivo e de confissões obtidas a partir de violações dessa natureza. Esses registros eles aparecem em diversos documentos oficiais, que são os processos do STM, do Tribunal Militar, a partir de denúncias dos próprios sobreviventes. Muitas vítimas fatais da ditadura também foram submetidas à violência sexual antes de desaparecer ou de serem assassinadas. O relato da Inês Etienne, por exemplo, que sobreviveu à Casa da Morte, em Petrópolis, ela diz que antes de desaparecer, a Eleni Guariba, em 1971, sofreu violência sexual. Ela foi torturada durante 3 dias com choques elétricos nos genitais. Também Sônia Maria de Moraes Angel Jones, que tinha 27 anos, ela foi torturada no DOI-CODE, no Rio de Janeiro, foi estuprada com um cacetete e mandada de volta a São Paulo, onde foi assassinada. A Natália de Souza Melo Alves é um caso também muito grave. Ela teve os órgãos genitais queimados antes da morte, em janeiro de 1973, em Pernambuco. Então, esses relatos evidenciam que a tortura aconteceu em distintas gradações. A violência sexual aparece em relatos de sobreviventes e de testemunhas de vítimas que não sobreviveram à violência. Também, sim. Sim, tem muitos outros relatos. Eu só uso esses aqui para dar como exemplo. Os instrumentos e práticas, os testemunhos que a gente recebeu na comissão e os documentos que analisou revelam que foram múltiplos os tipos de tortura sexual praticada durante a ditadura. Como eu disse, o desnudamento forçado era a regra. Por isso, o que me leva a afirmar que quem passou pelo aparato de repressão, em sua maioria, se não na totalidade, foi vítima de violência sexual. Praticamente todas as ocasiões em que um perseguido político entrava no sistema, ingressava em um órgão da estrutura de repressão, ele era obrigado a se despir. Eram constantes as ameaças de caráter sexual ou de gênero, e há registros dos seguintes métodos: introdução de objetos, principalmente fios elétricos ou animais, na vagina ou no ânus dos presos políticos, utilização de presilhas nos órgãos genitais masculinos, casos em que o pênis foi amarrado para impedir a vítima de urinar. Os instrumentos de tortura também variavam enormemente e evidenciam que eram objetos muito disponíveis no dia a dia. Então, ácido, álcool, alicate, canivete, faca, vela, cigarros acesos, cabo de vassoura, corda, insetos e animais como barata, rato, cobra, jacaré, bastão elétrico, máquina para aplicação de choques elétricos, cacetete e até mesmo uma furadeira. Eu, particularmente, ouvi o relato de uma vítima que foi torturada com uma furadeira elétrica. Os locais de tortura, os relatos também evidenciam que ela ocorreu de forma... violência sexual, tortura sexual, né? De forma disseminada em praticamente toda a estrutura repressiva. Nos testemunhos que o grupo analisou, são citados o DEIC, o DOI-CODE, o DOPS, a Base Aérea do Galeão, os batalhões da Polícia do Exército, a Casa da Morte em Petrópolis, o CENIMAR, o CISA, delegacias de polícia, OBAN, hospitais militares, presídios e quartéis. Os sobreviventes, a gente tem que pensar que quem conseguiu sobreviver a essa gravíssima violação de direitos humanos, que não começa, também é importante deixar claro, a tortura não começa com a ditadura, ela existe antes da ditadura, e, desgraçadamente, ela também não termina com a ditadura, ela segue presente na estrutura de repressão brasileira. Os sobreviventes eles tiveram que lidar com as consequências e os impactos da tortura e da violência sexual, e isso emerge no relato das vítimas. Então, de uma maneira bem sucinta, eu me encaminho para o final. A gente considerou, no âmbito do relatório,
A gente considerou, no âmbito do relatório, que os danos podem ser distinguidos entre danos morais, que são causadores de sofrimento psicológico e moral, danos físicos ou biológicos, que abalam a vida e a integridade pessoal, danos ao projeto de vida, que são aqueles que impossibilitam o indivíduo de exercer o livre-arbítrio e realizar escolhas autônomas, com a perda de oportunidades de desenvolvimento pessoal. Esses danos eles podem ser considerados individuais, quando causados à vítima, seus familiares ou pessoas próximas, ou coletivos, quando causados a comunidades, setores sociais ou populações específicas que compartilham determinada identidade coletiva. No caso das vítimas de violência sexual, além de lesões, ferimentos e amputações de membros resultantes das sessões de tortura, também constituem exemplos de danos físicos ou biológicos as doenças psicossomáticas provocadas pelo medo, vergonha, ansiedade, angústia e tristeza experimentados à época dos crimes e continuamente depois. Os danos morais, por sua vez, dizem respeito à dor e ao sofrimento vivenciado pelo desprezo a valores fundamentais para indivíduos e coletividades, e podem ser considerados como toda modificação dolorosa do espírito, consistente em profundas preocupações ou estados de aguda irritação que afetam a honra, a reputação e o equilíbrio anímico das pessoas e que incide na maneira de pensar, querer ou sentir. E esses danos eles são permanentes, eles afetaram as vítimas no momento da tortura, eles afetaram depois e nos relatos evidenciou-se que seguem afetando a vida e a tomada de decisão dos sobreviventes, não raro impossibilitando os sobreviventes de escolher livremente como estruturar a própria vida. Um exemplo muito claro em relação à violência contra a mulher são as mulheres que se tornaram estéreis porque tiveram seus úteros queimados e então se tornaram, portanto, incapazes de engravidar ou de levar adiante uma gestação. Mutilações nos seios também privaram as mães de amamentar seus bebês, e os estupros e empalamentos afetaram drasticamente o relacionamento afetivo e a vida sexual dos sobreviventes. Esse legado traumático, isso é importante quando a gente fala de um documento oficial como é o relatório final da Comissão da Verdade, e as implicações que isso tem em termos de políticas públicas e políticas de Estado, que nesse momento podem estar em suspenso, mas que em algum momento a gente tem que retomá-las, né? É um legado traumático e há uma transmissão intergeracional do horror. A gente percebeu claramente isso nos relatos. A voz das vítimas ela foi uníssona nos relatos da comissão. Meio século depois do golpe de Estado, a herança traumática do período não apenas sobrevive, como vem sendo transmitida a novas gerações. E, para terminar, eu relato o que foi comum não uma nem duas vezes, sobreviventes da violência sexual, sobreviventes de tortura, mas de violência sexual, que decidiram testemunhar perante a Comissão da Verdade, pais de família ou mães que levaram os seus filhos, que nunca tinham ouvido essas histórias, pediram autorização, naturalmente nem precisavam, porque iriam contar para a comissão, mas queriam contar definitivamente, de uma vez só, também para os filhos, para não ter que lidar com aquilo. Então, houve casos que a gente testemunhou o relato das vítimas e também testemunhou o choque da escuta dos filhos, dos familiares, às vezes irmãos ou parentes, de uma história tão dramática. Nessa meia hora eu tentei sintetizar o que foi o trabalho de 2 anos e meio da comissão em relação à violência sexual e de gênero. Isso está detalhado no capítulo 10 da comissão e em todos os testemunhos que estão armazenados no Arquivo Nacional. Obrigada.